Galera, mais um vídeo aí para vocês. Dessa vez eu não vou fazer um vídeo sobre cobertura de ataque na guerra, né? Eu resolvi falar sobre a última atualização do Clash of Clans, né? Realizada no dia 30 de abril, que incorporou, né, como objeto principal aí o dispersor aéreo, né? Que é uma nova defesa antiaérea. Bom, então vou falar um pouco sobre ela aqui. O que acontece? Ela é liberada no centro de Vila 6, né? Eles ganham mais força de impulso para empurrar as tropas, né? De acordo conforme forem atualizados, né? Eles só atuam em uma direção, né? Por exemplo, aqui, ó, o meu tá atualizando. Não sei se dá para observar aqui. Eu vou tentar tirar. Ele faz um arco ali, como se fosse uma, digamos, um pedaço de uma fatia de pizza assim, apontado em vermelho para lá. O meu tá atualizando, né? Então vou voltar para a posição. Ele tá apontado para cá, para onde está o Rei Bárbaro, né? Ele empurra os grupos de inimigos voando com fortes rajadas de ar. Desatualização. Ele não causa nenhum dano nas tropas, né? Mas eles acabam deslocando, né, na direção para onde são apontadas as tropas, fazendo com que ela se afaste, né, temporariamente do objeto em que elas estão atacando, né? Então atrapalha bastante, atrapalha muito mais os servos e balões, né? O Lava Round, a curadora nem tanto, né? E o dragão também, mas acaba atrapalhando pouca coisa. E claro, conforme for sendo atualizado, ele vai atrapalhar mais. Então nessa atualização veio esse dispersor aéreo. Aí um grande detalhe importante, vou mostrar agora aqui um replay, né? Uma dica para as pessoas. Na última guerra, tenho observado que as pessoas têm se atrapalhado muito com o dispersor aéreo, então vou mostrar aqui um ataque, né? Foi um ataque que eu fiz, uma tática que eu utilizei que acabou não me atrapalhando muito, apesar de que eu utilizei dragão, né? Dragão assim. E também é aquilo, acabou de lançar a atualização, então nem todo mundo está com o dispersor atualizado, então ainda não está começando a atrapalhar muito bem os ataques. Vou mostrar aqui o ataque que eu fiz com a minha segunda conta, né? Se vocês observarem aqui, o dispersor está virado para o CV, né? Tá virado para cá. Então o que acontece? Ele abre um leque aqui, né? Mais ou menos. E é o que acontece muito. Como acabou de lançar a atualização, as pessoas estão meio perdidas e não estão sabendo posicionar legal dentro do seu layout dispersor. O que eu fiz aqui no ataque? Soltei dois dragões aqui por trás, nas costas do dispersor, o lado contrário onde ele está apontado, e soltei os dragões aqui, destruí com raio essa defesa aérea e outro próximo. Por quê? Quando o dispersor começar a agir para atrapalhar os meus dragões, esses dragões daqui já vão chegar no dispersor e já vão destruí-lo. Você observa que ainda está no nível 1, a onda de vento chega a deslocar, né, um pouquinho o dragão para trás, não chega a atrapalhar muito. Então a dica é observar para onde o dispersor aéreo está apontado e soltar, né, que no caso eu dividi, não soltei os dragões todos num lugar, soltar o dragão de forma dividida, soltar sempre um dragão ali para por trás do dispersor, ou se ele tiver muito na ponta, soltar um mago ou o rei bárbaro ou a rainha arqueira para já destruí-lo, né? Caso você vá utilizar tropas aéreas, principalmente os balões. Tá no nível 1, né? Quando tiver mais atualizado, quanto maior a atualização, maior a quantidade de quadrados de deslocamento para trás. Então, assim, é muito importante prestar bem atenção para que o seu ataque não seja, né, atrapalhado por esse tipo de situação. Então, esse foi um detalhe. Jogar aqui no meu caso eu coloquei o meu dispersor aéreo no centro, né, para que as tropas aéreas tenham dificuldade em destruí-la. Tá bem no centro e tá apontado para cá, né, para o lado do rei bárbaro. Vou explicar por quê. A lógica que eu coloquei. O que acontece? Os ataques aéreos costumam vir sempre em que sentido?
as pessoas costumam soltar os balões, dragões sempre, no meu caso, CV10, sempre mais próximo da Torre Inferno, para destruí-la logo. Então geralmente o pessoal solta por aqui e aqui por cima, dividindo. Ou solta tudo aqui na parte de cima. Para quê? Para que eles cheguem logo na Torre Inferno e não fiquem levando dano. Então sempre desse lado aqui. Porque a Torre Inferno, se você observar, ela não está centralizada. Ela está mais para esse lado daqui do que esse lado daqui. Então o que que acontece? A pessoa que vai atacar, ela observa e já foca no local que for mais próximo. Então isso é muito importante nesse caso aqui. Então as pessoas vão atacar, ela vai atrapalhar bastante. Eu estou jogando a minha para o nível 3, né? Já atualizando para aumentar a força de deslocamento e atrapalhar bastante quem vier de ataque aéreo. E isso vai forçar o quê? Que as pessoas com ataque aéreo ataquem desse lado aqui. Esse lado aqui, além de estar mais afastado as Torres Inferno, esse lado tem duas X-Bestas nível 3, ao contrário do outro lado que só tem uma, né? Então é isso. Agora, outros CVs, né? Vamos analisar, pegar aqui outros CVs. O que que acontece? É importante você analisar a situação e ver um melhor posicionamento, certo? Então, vamos olhar aqui, vamos ver alguém em competência aqui. Vamos ver essa vila aqui para ver o posicionamento, né? Ó, se observar essa vila aqui, o dispersor dele está nível 2 virado para cá, né? O que que acontece? Não está num posicionamento legal. Vou explicar por quê. O ideal, né, no caso dos centros de vila 8, 7, 6 que eu observei, é você apontar sempre o dispersor aéreo para a defesa aérea mais forte ou a mais fraca. Por quê? Quando você tem aqui, por exemplo, defesa aérea nível 5, outra nível 5 e uma nível 6, se o cara for atacar de dragão com 3 feitiços de raio, ele vai soltar os 3 feitiços de raio sempre em qual? Na defesa aérea que está, né, a mais forte, essa aqui. E ele vai soltar os dragões, né, desse lado aqui, mais próximo das defesas aéreas nível 5. Então, se você colocar o dispersor aéreo virado para as defesas aéreas, né, ele virado aqui no caso ao contrário, pegando as duas defesas aéreas nível 5, o que que vai acontecer, né, que estão mais próximas? Ele vai ser obrigado, para evitar o dispersor aéreo, a soltar o raio dele numa defesa aérea nível 5. Por quê? Para poder evitar que as tropas dele sejam, né, atrapalhadas. Aí o que que vai acontecer? Se ele vira exatamente para o lado oposto, né, ao contrário esse dispersor, ele vai pegar a área dessas duas defesas. O atacante inimigo vai destruir com 3 raios uma defesa aérea e vai sobrar outra que ainda vai ficar sob efeito de dispersor. E essa mais forte vai ficar, né, livre, mas fazendo mais dano que a outra. Então assim, essa é a tática do dispersor aéreo. Não você simplesmente chegar, pegar, escolher e virar para um lado que não tem nada a ver, como foi o caso aqui. Virou para um lado que não está nada. É um lado onde as pessoas não focam. Quando a pessoa vai fazer ataque aéreo, qual é o foco? O objetivo de destruir primeiro são X-bestas configuradas como ar e solo, né, aéreas, e torres inferno, né, que são os que fazem mais dano e o ideal é você destruir o mais rápido possível e soltar as tropas mais próximo delas, né, quando tem. Então a tática de utilização do dispersor é essa: você procurar usar da melhor maneira possível. Eu tenho visto gente que não está usando de uma maneira legal, né, e se conseguir colocar de uma forma, né, bem encaixada, vai conseguir tranquilamente aí atrapalhar e muitos ataques aéreos. Até porque os inimigos mais experientes certamente irão estar de olho avaliando esse detalhe, né? Então agora eu vou visitar mais uma vila aqui para ver o posicionamento do dispersor aéreo. Aqui no caso não dá para a gente avaliar, por quê? Porque o Bin Laden colocou o dispersor aéreo para fora enquanto está atualizando, né? Vamos tentar ver uma outra aqui, Mago Y aqui. Vamos ver se ele está com dispersor para a gente analisar a localização. Bom, o dispersor aqui, né, tá muito bem posicionado, vocês observem, né? Ele colocou o dispersor nível 1 de costas, claro, tá um pouco desprotegido, né?
tá fácil de ser destruído, mas ele tá virado justamente para as defesas aéreas. Por quê? As tropas, né, as defesas aéreas estão mais próximas desse lado, quem for atacar, né, com tropas aéreas vão atacar desse lado, e quando as tropas estiverem quase chegando na defesa aérea, vão ser empurradas pelo sopro do dispersor, e isso vai fazer com que as defesas aéreas consigam fazer um pouco mais de dano, né, destruindo mais tropas, né, aéreas. Então assim, tá muito bem colocado, parabéns aí pro Mago Mago Y, que colocou muito bem mesmo, ao contrário ali do Incompetência. Então tá aqui, precisa atualizar mais, reforçar mais ainda o dispersor aéreo, porque quanto mais atualizado, mais ele vai atrapalhar e vai conseguir fazer muita defesa de tropas aéreas, principalmente na guerra, onde as pessoas atacam muito mais com o dragão. Eu, no caso aqui dele, de repente, né, assim, claro, não tem como ele chegar mais para frente, que ele vai perder as duas defesas aéreas, mas colocaria no lugar desse canhão aqui, colocaria a torre arqueira ou uma torre do mago, trocaria de lugar aqui, que ia ficar perfeito, ia ficar muito bom. Agora, o conselho para quem vai atacar a vila dele: antes de soltar tropas, né, ou balões, ou servos, ou dragões aqui, e destruir uma delas com 3 raios, o que faz? Antes, solta dragão aqui nesse cantinho mais próximo, para que ele já chegue logo aqui no dispersor. Solta dragões divididos, a maioria aqui embaixo e uns 2 ou 3 aqui em cima, só para poder atingir, para evitar de ficar atrapalhando. Ainda não atrapalha muito, que é nível 1, mas mais para frente, quando tiver lá pro nível 3, 4 ou 5, aí realmente vai fazer muita diferença. Porque se você observar aqui, ó, a força de deslocamento é 1.6 quadrados, né? Um pouco mais que 1,5 quadrado, e o alcance é 15 quadrados. Então o que acontece? Quando isso aqui tiver lá para uns 3 quadrados, né, vai dar uma diferença boa, vai atrapalhar, vai ser muito chato. Então é isso, essa é a dica aí para o dispersor aéreo. Agora eu vou rapidamente só finalizar, né, nas outras coisas que vieram com a atualização. Clãs favoritos, né? Você vem aqui em cima, tem os favoritos aqui, ó. Você escolhe o clã que você quer. Como você vai num clã, né, e clica nessa fitinha azul aqui, ele vai automaticamente ser adicionado para os seus favoritos, certo? Que mais? Quando você vai atacar na guerra, ele aparece uma tela mostrando as tropas, né, com o símbolo vermelho ou verde. Vermelho é, por exemplo, se tiver com o castelo do clã, não tiver com ele cheio, ou não tiver com a fábrica de feitiços, com todos os feitiços, ele vai marcar vermelho. Se você tiver com ele todo completo, vai marcar verde. Então isso ajuda bastante, que evita que muita gente, na hora de atacar, acabe esquecendo, né, de repente, de pedir tropas no castelo, esquecendo de fazer todos os feitiços, e isso atrapalha bastante. Então assim, é bem complicado. E melhorou. Bom, as outras mudanças que não estão aqui, né, assim, uma que não apareceu aqui, que nós pudemos perceber, foi o seguinte: foi agora, como eles liberaram, né? A gente vai mostrar aqui, quando eles liberaram a partir do nível 5 do centro de vila, a possibilidade de mudar uma única vez o nome nas configurações do jogo, né? E agora o bate-papo do clã mostra quando as configurações são alteradas, indicando quem alterou. Por exemplo, você vai abrir e vai fechar o clã, aí aparece: fulano atualizou as configurações. Aparece escrito aqui. Isso é legal, porque a gente sabe quem mexeu, né? Quem foi que alterou, né? Se for alterar alguma coisa ali, abrir ou fechar o clã e tal. Agora o alcance da defesa pode ser visto quando ela está em construção ou atualização. Por exemplo, eu estou atualizando o dispersor aéreo, ele está mostrando a linha vermelha do alcance aqui, ó. Então o que acontece? Antigamente não, sumia porque ele estava atualizando ou em construção. Então você não saberia o alcance daquela posição que você iria colocar. O modo de defesa pode ser alterado mesmo quando a defesa está em construção. Então você pode alterar vamos supor, a X-Besta para ar e solo mesmo ela durante a atualização. Antes não podia. Então você era obrigado a esperar, às vezes ela ficou no modo que você não queria, entendeu? As tropas atacantes não vão começar a perseguir as tropas defensoras de tão longe quanto antes. O que acontecia? Você tinha um rei bárbaro, né? A plataforma do rei bárbaro, da rainha, aqui você soltava umas tropas longe, elas iam direto para lá ao invés de ir próximos do local que você estava soltando. Isso às vezes
irritava um pouco, né? Agora, corrigido o problema raro que a defesa mirava uma tropa no limite do seu alcance, mas não alvejava. Acontecia isso principalmente com as torres do mago. Dava uns bugs que ele fazia que jogava o raio e não jogava. Até com os magos também, né? Bom, aqui foi tudo que disseram. Agora, o que não foi dito, que a Supercell não divulgou aqui, entrou na atualização aqui, eu vou falar agora, né? Primeiro foi o seguinte, né? Os valores loot, que são os valores de saques para os mapas das vilas dos goblins, foram melhorados para nível inferior. E o ajuste de layout, né? Mudaram algumas coisas nas casas aqui dos goblins, alteraram, né? Ajuste, botaram agora essas casinhas vermelhas, não eram vermelhas, né? E adicionaram surpresas, né? No meu caso aqui eu já completei. Agora, outro detalhe importante foi o seguinte, na guerra, né? Na guerra e nos ataques. Então o que que acontece? O pessoal tá dizendo, pô, melhorou o farm agora, tá muito fácil. Por quê? Independente da liga que você tiver, o que que acontece? Agora a pesquisa, né, multiplayer de vila para ataque, ela busca inicialmente centros de vila compatíveis com o seu. Por exemplo, você está na liga Ouro 3 ou está na liga Prata ou na Bronze. O que que acontecia antes? Você estava na liga Bronze, você botava para atacar, você só encontrava CV 5, 6. Então o que que acontece? E como o CV era baixo demais, você só encontrava saque baixíssimo. Então você ficava pulando e não encontrava ninguém. Agora melhorou por quê? Você está na Liga Prata, SV 10, iniciou a busca, você vai ter prioridade na escolha das vilas que estão sem escudo para CV 10, 9 e 8. Mas a prioridade inicial é para o CV igual ao seu. Se não tiver, em caso de CV 9 até CV 10 também. Mas a prioridade é o 9, depois o 10 e depois o 8. Então o que que acontece? Acabou de aquelas vilas CV10 ficarem escondidas lá na Liga Bronze sem ninguém encontrar elas para atacar e nem conseguir atacar. Não tem mais isso. Isso foi modificado e melhorou bastante o farm. Agora, em compensação, você saiu do jogo, você já é atacado, independente da vila que você tá. Antes, quando você estava na Vila Bronze, você ficava lá, quase ninguém te atacava, o pessoal te pulava na pesquisa. Por quê? Porque você era muito localizado por vilas de centro de Vila 5, né? Que não tinham tropa suficiente para atacar você e pulava, ia para outra, escolher outra, né? E outra coisa, o cálculo da resistência foi atualizado nas procuras de guerra, entendeu? Eles melhoraram, né, depois dessa atualização, eles melhoraram a ferramenta de pesquisa. Por quê? Antes dessa atualização, né, a ferramenta X de pesquisa, a prioridade na busca da guerra de clã era o nível do clã. Então o nível 4 só estava pegando nível 4. Nessa guerra, agora se observar, pegamos um clã nível 5. Por quê? A compatibilidade de nível de clã deixou de ser a primeira prioridade agora. Antes da atualização era. Então agora a primeira prioridade é o equilíbrio de muros, heróis e as defesas. Tanto que, apesar de pegarmos um clã inimigo nível 5, as vilas estão mais fáceis, né? As vilas inimigas, por exemplo, para 1 estão mais fáceis e não estão mais, né, totalmente desniveladas como andamos pegando. A gente andou pegando CV10 full. Olha o primeiro inimigo. Você vê que é razoável, né? Então assim, é bem complicado. E o primeiro aqui sou eu no caso, então assim, a primeira vila de lá tá meio que equilibrada com a minha, né? Então assim, bem legal isso. Agora, detalhe principal, então assim, ficou muito bom agora, a pesquisa de guerra tá criando guerras mais justas, então ficou muito mais fácil. Então é isso. Espero que isso aí ajude vocês, né, o pessoal aí a melhorar, né,
e se inteirar mais sobre a atualização, porque essas últimas coisas que eu falei não apareceram, né? A Supercell não divulgou aqui nas novidades, né? Mas, né, não divulgou para o jogo, mas no fórum oficial dela foi colocado todas essas questões. As pessoas acabaram questionando e eles acabaram tendo que falar tudo isso aí que estava na cara, foi perceptível. Uma outra última coisa agora para encerrar, que eles também não falaram aqui, é o seguinte: Centro de Vila nível 5 libera uma única troca de nome. Ah, mas aí o que acontece? Realmente, o pessoal faz cagada, quem ainda não trocou o nome tá aguardando para quando fizer uma cagada no clã e quiser voltar de novo, vai lá e troca o nome. Mas estão esquecendo do seguinte: cada pessoa no perfil, além do nome, ela tá vindo agora, se vocês observarem, com código de identificação que já existia no clã e agora passou a ter para cada jogador. Então, por mais que você troque o seu nome, o seu código vai continuar o mesmo. Então, né, já viu que não vai dar para ficar escondido, porque o pessoal agora, líder e co-líderes do clã, vão ficar atento, anciões também, e a orientação vai ser começar a dar uns prints, né, nos perfis das pessoas, para caso elas tentam, né, dar uma despertonas e querer trocar o nome para voltar, a gente através do código vai conseguir proibir, impedir que ela volte depois de já ter sido expulsa por ter feito alguma coisa contrária às regras do clã. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Espero que eu de alguma forma ajude vocês aí no entendimento das coisas. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.